muito bom dia. Queria agradecer a participação de vocês nesse encontro webinário Empresário Amigo. Esse projeto ele surgiu há cerca de 2 meses com o objetivo genuíno de ajudar empresários. São empresários consultores que querem ajudar outros empresários em diversas questões como finanças, legislação, gestão, estratégia e comunicação e marketing. E, nesse sentido, a gente vem se reunindo a cada 2 semanas nesse mesmo local, trazendo sempre informações, resolução de dúvidas e, principalmente, se colocando à disposição do médio e pequeno empresário em como conduzir seus negócios em tempos de grandes desafios e, principalmente, dificuldades. A gente inicia agora, hoje a gente vai ter a participação do Marcelo na área de legislação, do Flávio com comunicação e marketing e comigo também no quesito finanças. A gente começa o dia hoje com a participação do Marcelo Barros com legislação. Marcelo, agora é contigo. Prazer recebê-lo. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui no webinário do Empresário Amigo, né? Dividindo esse espaço com vocês, expositores, né? No caso, hoje, o Flávio e o Henrique Kinert, e também com as pessoas que se predispuseram a acompanhar as nossas dicas agora de manhã cedo, né? Na segunda-feira. Eu, nos últimos webinários, estive focando muito nas questões vinculadas à renegociação contratual, né, em tempos de pandemia. Então, nas minhas 2 primeiras exposições aqui do projeto, eu falei muito sobre o que deveria se buscar em termos de renegociação, como é que isso deveria ser tratado, né, muito de boa fé, enfim. Mas agora, depois de um segundo momento, eu já comecei a tratar das questões de segurança jurídica das renegociações. O que você deveria fazer, né? Buscar fazer isso de forma escrita, por meio de um termo aditivo, pelo menos um e-mail com a ciência da outra parte. Se não desse certo essa renegociação, que levar para o judiciário para tentar uma revisão contratual. Então, eu estou partindo nessa linha. Hoje, especificamente, eu gostaria de tratar de um assunto que eu acho que é muito caro, tá? E eu observo que ainda não está na cultura do brasileiro como um todo e principalmente do nordestino. Ainda temos um déficit, né, nesse aspecto, né? E aí eu acho que esse momento ele é bom para a gente refletir, porque também, apesar das dificuldades que nós temos enfrentado, ele é um momento para que a gente coloque a casa em ordem, a gente repense os nossos processos internos, repense em toda a estratégia da nossa empresa, o que a gente tem feito de forma assertiva, o que a gente não tem feito de forma tão assertiva, e comece a realmente colocar os pingos nos is para retificar aquelas condutas, né, e atitudes que não estavam tão condizentes com a nova realidade do mercado. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre a importância da assessoria jurídica, né, dentro de uma empresa, mesmo que ela seja média ou pequena, né, e como é que isso pode refletir positivamente, né, no dia a dia dela e como é que isso refletiria também nesse momento de calamidade pública de pandemia. Bom, a gente tem visto que os questionamentos na área jurídica são dos mais diversos, né? Basicamente, eu tratei aqui das questões contratuais, mas a gente tem aí outras áreas que também têm sido bem demandadas, né, pelos clientes com relação a todas as áreas da empresa. Então, a gente tem questionamento da ordem trabalhista, questionamento da ordem tributária, societária, enfim, das mais variadas áreas do direito. E aí, o que acontece? Eu queria até usar uma frase que um amigo nosso que participa aqui do projeto, o Wilker Moraes, ele utiliza com frequência, né? Mas ele me diz o seguinte: na condição de consultor, Marcelo, eu sempre vejo as pessoas falando que queriam que o mundo parasse para que ela estruturasse a empresa, para que ela reorganizasse os seus negócios. Bom, há 2 meses e meio, 3 meses atrás, o mundo parou. Realmente, você está aí sem ter como trabalhar, sem operar, e tem tempo para pensar na realidade, na nova realidade da sua empresa e ver quais são os pontos a serem ajustados da melhor forma possível. E aí, nesse
cenário que a gente se encontra, eu tenho certeza que grande parte dos empresários percebeu, por exemplo, trazendo um pouco para a minha área, que os contratos que eles assinavam não eram suficientes para dar vazão, né, a esse momento de pandemia, né? Muito por conta de ser uma situação imprevisível, sim, tá? É difícil que a maioria dos contratos, mesmo aqueles redigidos por advogados, previssem que houvesse uma situação tão drástica como essa que a gente está vivenciando, mas também porque o empresário ele não tem a cultura de ter assessoria jurídica contínua, né? Ele não tem a cultura de se consultar com o advogado, de fazer o advogado ser parte do dia a dia da empresa, né? A gente dá muito valor ao contador, aquela pessoa que está ali, às vezes a gente quer que ele faça tudo, faça parte jurídica, tributária, trabalhista, contratual, e na realidade ele não é um profissional que foi talhado para aquilo. Ele é um profissional que tem a especificidade dele, com todo respeito, existem excelentes contadores que fazem trabalhos brilhantes, e ele também é um profissional essencial, mas ele não é um advogado, ele não é uma pessoa que estudou a fundo, apesar dele ter algum conhecimento, a legislação, como se operacionaliza, né, isso dentro de uma empresa. Então, a gente percebe que aqueles contratos que foram feitos nesse momento, antes desse momento, de forma assodada, sem devido cuidado, eles não estão conseguindo segurar as demandas, né, que estão surgindo nesse momento. E isso é um ponto de preocupação e também um ponto para que o empresário ligue a chave. Poxa vida, será que não vale a pena eu investir na qualidade da segurança jurídica das minhas relações contratuais? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão tendo problemas com fornecedores, com locadores, locatários, enfim, todos os tipos de contrato de prestação de serviço, porque não tinham instrumentos contratuais redigidos. E aí, o que se denota aí? Às vezes, a gente não dá o devido valor ao profissional porque acha que o serviço dele é caro e tal. Num momento como esse, quando a gente começa a discutir questões como multa, rompimento precoce de um contrato que às vezes subsidiava uma parte do meu faturamento, será que eu ter contratado um advogado, um profissional da área jurídica, para acompanhar a minha empresa, ou então, previamente, para que ele redigisse um contrato, não teria saído muito mais barato, me economizaria tempo, dor de cabeça e dinheiro, tá? Então, eu gostaria de reforçar isso, porque o que eu observo, já observava antes da pandemia e agora só se acentuou, é que a partir do momento em que a empresa começa a investir na qualidade da segurança jurídica dela, ela dá uma alavancagem diferente, tá? Ela passa a ser mais profissional, ela entende como ela pode se relacionar em diversas áreas com os atores que fazem parte ali do cotidiano dela, né? Porque o advogado ele passa a ser mais uma peçazinha ali daquela alavanca para que a empresa cresça. Então, hoje eu queria fazer essa reflexão, né? E não é uma questão corporativista, tá? Eu estou na advocacia há 7 anos, presto assessorias fixas para empresas e pontuais também, e eu percebo que há um ponto de viragem a partir do momento em que a assessoria jurídica ela passa a ser colocada como uma coisa de relevância dentro da empresa, isso inclusive importando muitas vezes em economia de recursos financeiros ou então de outros recursos de outra natureza, até colocar mais dinheiro para casa. Então, nesse momento de pandemia, a gente precisa repensar todos os processos, né, que temos dentro da empresa, e a assessoria jurídica seria mais um que deve ser considerado, né, para que a gente tenha mais eficiência na nossa produção empresarial. Tá bom? Então, era essa a minha palavra. Gostaria de passar novamente para o amigo Henrique. Valeu, obrigado, Marcelo. Vale reflexão, sim, da importância da assessoria jurídica. Agora, só explicando, a gente teve a participação do Marcelo, em seguida teremos a participação do Flávio com a pílula de um pouco de motivação e vendas, terminando comigo com finanças. Depois a gente abre para um momento de perguntas e respostas numa mesa redonda entre os 3 participantes e logo em seguida a gente gostaria de responder as perguntas dos ouvintes, aqueles que se manifestarem, tiverem algum tipo de interesse em especial para resolver alguma questão. Agora eu convido o Flávio, para Flávio poder contar para a gente um pouco
da experiência dele, da questão de motivação no trabalho e vendas. Flávio, a palavra está contigo. Muito bom dia e prazer em revê-lo aqui no Espaço Empresário Amigo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Muito obrigado pela recepção, Henrique. Eu gostaria, antes de começar, fazer uma pequena observação para Marcelo, que fez uma alusão a como um empresário hoje conduz suas contratações e tal. Marcelo, não é só no segmento do direito que a gente negligencia, não. É que a carga tributária é tão intensa em cima do empresário, as crises que se sucedem e o desafio do próprio empreendedor é tão grande que a gente termina negligenciando isso, porque a gente fica evitando custos, sabe? Um verdadeiro assim, desafio para o empresário conseguir progredir em meio a tanto bombardeio. Mas você tem toda a razão, porque na hora que o empresário negligencia o profissional, ele paga mais caro. Então, talvez seja aquela questão do empresário relacionar suas prioridades, não é, para poder fazer valer o melhor desempenho possível. Mas, voltando aqui ao meu tema, que é sobre motivação, eu vou compartilhar a tela com vocês para poder seguir meu roteirinho. Deixa eu só fechar aqui um segundo só. Deixa eu ver uma coisa que está me... Um segundo só, tá? Estou falando, falhou aqui o PowerPoint. Bem, no meu PowerPoint, eu trouxe aqui o tema principal como a força está na mente. Perfeito? Isso é para a gente entender que não são os fatores externos que definem o nosso estado, mas sim os fatores internos. Então, eu botei como primeiro tópico: manter-se estimulado é um desafio e precisa ter consciência. Para ter consciência, você precisa saber das coisas e precisa de técnica para isso. Nosso amigo Fábio Teles sempre traz conteúdos a respeito desse tema e são muito ricos. Então, eu trouxe aqui para vocês, nesse primeiro item, como subitem, não se afastar dos objetivos para manter o foco. Muitas vezes a gente se distrai e perde, se afasta dos objetivos do nosso negócio e termina perdendo o foco, que é o fundamental. A gente também precisa contextualizar o conjunto para não se perder nos detalhes. A gente está vivendo um momento de muita informação e desinformação também. Quando você tem essa avalanche de informação, de conteúdo, se você não criar prioridades, você se perde, porque são muitos e confunde demais. Então, para manter o foco, é importante que você dê prioridades. Por exemplo, nós temos diversos webinários sendo feitos, como é que chama? Aquelas lives também lá pelo Instagram, e tudo isso a gente precisa priorizar, porque senão a gente não consegue assimilar. Até por informação do Fábio Teles, diz que a cada 3 horas de trabalho nós temos que dar um descanso de 15, 20 minutos para não perder produtividade. Então, se a gente passa o dia todo se enchendo de conteúdos que não é prioridade do negócio, pode ser que a gente perca o foco. Então, é preciso se concentrar nisso. Outra coisa importante é definir objetivos e prazos. Objetivos reais, atingíveis e alcançáveis. Não adianta a gente ter aquele impulso megalomaníaco e imaginar uma coisa além da nossa realidade, do que a gente pode atingir hoje, porque é mais ou menos como um degrau. Você vai galgando um a um para poder atingir aquele ideal superior. Mas se você não começar pelo primeiro, você não consegue atingir nem o segundo, nem o terceiro. Então, dentro desses objetivos, você cria prazos para aferição do que está fazendo e prazos compatíveis com esses objetivos. Então, se você tem uma meta para uma semana, com uma semana você faz
uma aferição do que você fez, e assim sucessivamente. Uma outra coisa importante para você agir no seu negócio é liderar com razão. Munido de compreensão, ou seja, baseado nos estudos, nas observações que você pode ter feito anteriormente, você pode convencer e motivar sua equipe. Você só passa para a sua equipe um conteúdo quando você o tem de verdade. Argumentos sólidos, assertivos e consistentes é fruto justamente dessa compreensão. Então, não se pode liderar senão dessa forma, tendo um conhecimento vasto para passar para a sua equipe e poder convencê-la a ser mais um agente do processo. E, por último, a persistência é uma virtude. Todo sucesso vem precedido de alguns fracassos. Terei a oportunidade de falar a esse respeito. Somente exige tempo para germinar. Desculpe, a semente exige tempo para germinar. A natureza nos mostra isso. Então, se você tem um projeto, bota no papel, começa a estudar a respeito dele e dá o tempo suficiente para que ele amadureça. Se você não tiver essa percepção, você vai perder o estímulo e o sucesso vai pelo ralo. Então, a primeira coisa a se fazer é ter o conhecimento, ter persistência, porque sabe que é um processo de amadurecimento. E, por fim, eu quero deixar aqui... Deixa eu ver como é que eu faço para passar. Sim, e por fim eu quero passar um pensamento que eu mesmo elaborei. A força está na mente, que é o tema principal. Apoiados no passado, realizamos no presente o nosso futuro. É importante a gente ter como o passado apenas como referência, para não ficar preso a ele, para realizarmos hoje, porque se a gente não realiza, o nosso futuro ele não existe da forma como a gente idealiza. Então, basicamente, é essa mensagem, gente. Manter o foco e entender que é a mente que dá a força, que traz a força. Não é nenhum fator externo, não é decisão de governo, não é simplesmente um conselho de A e de B. É a procura interior para buscar essa força. Henrique, eu passo de volta a palavra a você para dar continuidade à sua apresentação. Muito obrigado. A gente que agradece, Flávio, sua participação e um pouco de motivação e orientação nesses dias difíceis. Eu agora deixo um pouco o papel do anfitrião do dia e passo a ocupar agora aqui o espaço como um dos consultores. Eu me chamo Henrique Kinert e profissionalmente eu tenho atuado há mais de 20 anos sempre na área comercial de grandes empresas e nos últimos 2, 3 anos venho me dedicando especificamente a ajudar muitas empresas a melhorar o caixa de suas empresas, o caixa individual, através de uma melhor gestão de custos tributários. Eu queria trazer para vocês um dado que, na minha opinião, é muito alarmante. Isso é um dado oficial do governo, é um dado do IBGE que mostra que aqui no Brasil, aproximadamente 95% das empresas pagam impostos de maneira indevida. Compreenda como indevida a maior. Você consegue imaginar como é para um empresário descobrir que vem pagando mais impostos do que deveria? Eu não conheço nenhum. Assim, o meu dia a dia é estar em contato no mercado com diversos empresários e eu não conheço até o momento nenhum que esteja satisfeito com a carga tributária que paga. E quando ele descobre que vem pagando mais do que ele deveria pagar, aí a insatisfação ela só aumenta. E por que isso acontece? Engana quem pensa que pagar impostos a maior é uma coisa que acontece apenas com pequenas empresas. Isso não é verdadeiro. A estatística e a nossa experiência mostra que isso acontece com muita frequência em diversas empresas, independente de seu porte. São pequenas, médias e grandes empresas que, dia a dia, mês a mês, pagam mais do que deveriam.
empresas dos mais diversos regimes tributários, empresas de lucro real, de lucro presumido, simples nacional. Então, eu posso falar que isso é uma realidade geral da grande maioria das empresas e o que tem de positivo nisso tudo é que essa situação ela pode ser corrigida e essa situação pode ser melhorada individualmente pelas empresas. Se isso já é uma oportunidade muito relevante para muitos empresários, imagine neste momento que a maioria das empresas se encontra. Um momento onde muitas estão sem poder atuar, de portas fechadas ou então abertas de maneira precária, somente com parte do atendimento, muitas sofrendo redução drástica das suas vendas e faturamento, e tudo isso compromete de maneira muito contundente o seu caixa. Compromete sim, até porque aqui no Brasil a realidade de muitas empresas mostra que dificilmente o empresário tem caixa, o empresário tem fluxo de recursos, uma reserva de emergência para passar alguns meses de dificuldade. A gente já está entrando agora no terceiro mês de interrupção da maioria dos negócios e a gente não sabe o que esperar pela frente. Então, esse momento, um fluxo de caixa mais ajustado, uma reserva de emergência, poderia se tornar muito relevante nesse momento de dificuldade. Seria muito natural imaginar, a gente pode resolver o problema do caixa das empresas aumentando as vendas. Isso poderia ser um remédio num momento de maior normalidade. Só que a gente hoje não vive um momento de normalidade. É muito difícil, complicado, extenuante e desafiador para as empresas buscar aumentar o faturamento nesse momento. Então, talvez o remédio mais necessário e eficaz seja trabalhar na outra ponta, a ponta de reduzir custos e reduzir despesas. E, especificamente, eu chamo a atenção dos empresários para uma possibilidade real, latente, que é reduzir custos tributários através de revisão dos impostos pagos, através de recuperação dos impostos pagos, que é uma medida prevista pelo governo, é uma medida legal e uma medida que pode ajudar sobremaneira diversos empresários, de forma muito ágil, rápida e, acima de tudo, segura. Então, eu vou encerrando nesse momento a minha fala com uma dica que eu queria deixar para todos, que é considerar firmemente a possibilidade de você, empresário, buscar uma assessoria e rever tudo aquilo que a tua empresa pagou de impostos nos últimos 60 meses. É provável, é possível que você descubra algumas ineficiências, algumas oportunidades não aproveitadas, legais e não aproveitadas, e isso pode fazer um bem enorme para o caixa da tua empresa, justamente nesse momento onde o caixa vem sendo muito impactado, principalmente de forma negativa. Essa é a mensagem que eu deixo a vocês. E nesse momento, Marcelo e Flávio, eu quero convidar vocês dois para a gente fazer aquele nosso momento de mesa redonda de perguntas e respostas. Flávio, você quer começar com alguma pergunta? Sim, eu posso fazer uma pergunta já a você mesmo, Henrique, já que você está com a mão na massa aí. Dentro do que você falou, como e em quanto tempo as empresas recebem de volta o que foi pago a maior? Tá, eu vou explicar isso de duas maneiras, tá certo? Isso depende um pouco do regime tributário em que ela se enquadra. Empresas de lucro presumido e de lucro real, elas recebem o potencial crédito, aquilo que potencialmente ela pagou a maior e consegue recuperar, ela recebe isso através de compensação com impostos vincendos. Isso quer dizer que ela compensa deixando de pagar impostos futuros, impostos previdenciários e impostos
fiscais e tributários. Empresas do regime do Simples Nacional, não. Essas aí, depois do processo encerrado, elas recebem através de depósito em conta bancária da empresa. Do ponto de vista de prazo, para ambas as situações, lucro presumido, lucro real ou Simples Nacional, eu digo que é um processo muito rápido. Ele dura cerca de 60 até 90 dias para as empresas começarem a aferir já benefício dessa recuperação. É isso, espero ter respondido. Respondeu sim. Deixa eu fazer agora uma pergunta para o Marcelo. Ô, Marcelo, eu prestei bastante atenção naquilo que você disse e eu queria que você explicasse para a gente por que nós, empresários, devemos consultar, procurar um advogado antes de assinar qualquer tipo de contrato. O que você nos orienta nesse sentido? Bom, Henrique, boa pergunta. Eu queria só pedir Vênia aqui para fazer uma parte rapidinho sobre o que o Flávio falou, que eu concordo, tá? Não discordo do que foi colocado por ele, mas eu queria dar uma dica que eu tenho colocado na minha vida pessoal e profissional, que eu acho que pode ser valiosa para todo mundo aqui também. Tentem trabalhar, pessoal, independente do governo, das medidas, do ambiente macroeconômico, soluções, tá? Eu sei que é difícil a gente pensar assim num momento como esse, até porque nitidamente as circunstâncias econômicas gerais elas influenciam diretamente nos nossos negócios. Mas se a gente for ficar preso a esses problemas, né, as situações que nos causam desconforto, a gente fica paralisado e não consegue avançar. Então é importante que a gente tente contornar, né, toda essa situação desfavorável, né, buscando soluções, né, e possibilidades de sair dessas crises, desses problemas, né? E aí buscar profissionais que são efetivamente qualificados para ajudar na nossa empresa é talvez uma das melhores soluções possíveis, porque a gente não tem como entender de todas as áreas existentes, né, com muita qualidade. A gente pode até saber um pouco, mas de forma profunda a gente não consegue. E aí, isso às vezes não vai ser entendido nem como um custo, mas como um investimento, né, que vai alavancar um crescimento maior para o futuro. Então, eu só queria colocar essa ponderação, porque eu acho bem relevante. Com relação à tua dúvida em específico, Henrique, da mesma forma que quando você está doente, você não deve se automedicar, quando você vai fechar qualquer negócio, né, que exige a assinatura de um contrato, é preciso que você consulte um advogado, né? Um contrato, ele exprime a vontade das partes, mas a vontade das partes, ela nunca pode ser contra a lei, né? Então, apesar de existirem contratos inominados que não estão devidamente previstos na lei, não pode existir previsões que sejam contrárias a algumas disposições legais. É preciso que se entenda também que muitas vezes, quando a gente vai assinar um contrato, ou eu estou numa posição desfavorável em relação ao outro contratante, porque eu sou uma empresa menor, com um faturamento menor, não tenho aquela capacidade técnica jurídica tão grande, porque às vezes a outra empresa ela tem um advogado, né? Ou então eu estou na posição de cima. Mas mesmo assim, se eu estiver na posição de cima, em que eu tenho uma vantagem, para mim não é interessante fazer um contrato desequilibrado, certo? Não é interessante fazer um contrato desequilibrado, porque primeiro que há uma necessidade natural de boa-fé negocial, né? Então eu impor condições por conta da minha situação de vantagem, de poderio, não é uma coisa que é bem vista, né? E eventualmente, a depender de como essas situações são colocadas dentro de um contrato, esse contrato ele pode ser levado a posteriori para rediscussão judicial, então isso aí já causa um litígio, né? Ou então eu imponho aquela minha vontade, mas a obrigação se torna inexequível ali para outra parte e acaba que não é interessante. Então, dentro desse cenário em que ou eu estou numa posição de desvantagem ali, ou eu estou numa situação de vantagem, né, de certo grau,
Então, é importante que a gente tenha esse cuidado para que um profissional analise. Se eu tiver uma situação de paridade extrema, em que as duas partes têm mais ou menos o mesmo poderio e tal, é natural que haja essa negociação, as cláusulas sejam colocadas por uma parte e por outra, mas mesmo assim é preciso que o profissional, né, que seja defendendo os seus interesses, ele analise aquilo ali, porque eventualmente pode ser que tenha alguma disposição que passe despercebida e pode prejudicar muito você. Então, a gente tem várias situações, como multas contratuais, previsões de obrigações extremamente excessivas para uma das partes, né? Questões vinculadas, inclusive, à correção de valores, em caso de inadimplemento ou não. Eventualmente, se aquele contrato for descumprido, para eu ter uma facilidade maior de recebimento de crédito, eu tenho como me blindar contratualmente para poder facilitar isso. Enfim, uma série de questões, né, que são muito importantes que sejam analisadas por um profissional. Né? Eventualmente exigir garantias, como é que eu exijo essas garantias, como é que eu faço para fazer essas garantias serem possíveis de serem executadas. Todas essas questões, elas têm que ser trabalhadas por um advogado, né? Pelo menos uma pessoa que tenha um conhecimento maior, mais profundo sobre a área jurídica. Então, a ideia é essa, né? Eu não vou buscar um diagnóstico médico com um fisioterapeuta ou então com um contador da minha empresa. Eu vou buscar com um médico e, de preferência, um médico especialista, porque eu buscaria um diagnóstico jurídico sobre um negócio que eu estou fechando com uma pessoa diferente de um advogado. Tá bom? Ótimo, ótimo, Marcelo. Marcelo, faz agora tua pergunta nesse momento de mesa redonda. Ia me dirigir aqui ao amigo Flávio agora, para que ele participasse também do nosso debate. E aí, Flávio, você fala muito sobre motivação, ter aquela persistência, né, ser líder. Dá um exemplo na prática, já que a gente está vivendo um momento muito difícil de pandemia. Um exemplo na prática de como é que se mantém motivado, né, uma experiência sua, de como é que você se manteve motivado diante de uma situação adversa. Perfeito, Marcelo. Só colaborando com o que você falou antes, na sua última fala, é que, como eu trabalho com serviços e contratos, muitos contratos, eu busquei uma assessoria jurídica e não me arrependo e sugiro a todos. É a melhor coisa que você faz, é o dinheiro mais bem pago. Porque você faz uma vez só e só muda, ou melhor, e só faz alguma alteração quando houver uma necessidade sob consulta do advogado. Perfeito, é isso mesmo. Quanto a uma situação prática, eu posso descrever aqui para vocês um período em que eu era representante comercial e precisava viajar para atender os clientes no interior e em outras cidades, até no outro estado. E no início do ano, foi exigido pela gerência que nós fôssemos atrás da caça. Então, eu não me lembro exatamente o ano, mas era mais ou menos um período assim, de final de ano, cair num domingo, por exemplo. Dia 1, segunda-feira, era feriado. Dia 2, o cara já queria que a gente fosse para a estrada. Eu sabia de antemão que os clientes ou não estavam na loja, porque estavam de ressaca, deviam estar viajando, deixado o seu funcionário tomando conta, alguma coisa assim, ou dificilmente iria querer comprar num período logo após o final de ano, porque está de ressaca mesmo. Ele, eventualmente, tem que abrir a loja, porque faz parte para uma troca, torcendo para uma venda, mas compra quase nunca. Mas aí eu tive que enfrentar esse desafio. Caí na estrada e andava a cada 100 quilômetros, eu ficava pensando, como eu vou fazer para vender esse pessoal? O que é que eu faço para não voltar do meio do caminho? Porque eu sabia que o não era garantido. Isso era certo. Então, o que é que eu fazia para me motivar? Eu procurava buscar os pontos positivos que eu podia retirar daquela situação. Então, eu fazia o seguinte. Bom, eu vou no cliente tal e eu vou fazer um registro bem firme da minha presença e plantar minha semente, porque ela vai germinar na próxima viagem. Mesmo eu sabendo que não ia vender, eu estava plantando uma semente. Então, você imagine, um representante que viaja nessa semana, eu viajei 1.500 quilômetros. Você imagina que eu estou a 700 quilômetros de casa, visitando o lojista, e ele dizer não a mim. Ele diz não, sim, porque é a condição dele, mas ele diz constrangido.
Porque quando eu voltar na próxima vez, ele vai dizer, poxa, esse cara veio aqui me atender e eu disse não. Então, eu plantava a semente. Então, qual é a mensagem dessa prática que eu tive? É buscar em tudo um ponto positivo para você ver que não só tem um ponto negativo, porque realmente os pontos negativos, eles gritam na sua frente. Se você não buscar as coisas positivas, você desestimula e perde o caminho. Então, é como o próprio Marcelo falou agora há pouco. Tira o foco dos problemas, que eles são reais, existem, mas se você não procurar novas soluções, inovando, fazendo coisas que são possíveis fazer, você só fica no atoleiro, então não resolve seu problema. Então, a melhor solução realmente é buscar os pontos positivos para se estimular e continuar na luta. Ok, Flávio. Você tem alguma nova pergunta para o pessoal da mesa? Tenho para você a minha vítima. Aliás, desculpe, para você eu já fiz. Perdão. Meu OK Google resolveu falar aqui na hora. A pergunta é para Marcelo. Marcelo, dentro ainda daquela questão que tratamos aqui, é um bom momento para analisar a qualidade da segurança jurídica dos meus contratos e demais áreas da minha empresa? Na verdade, eu já respondi essa pergunta para mim, que eu faço isso. Mas a pergunta que eu estou fazendo é geral. É o momento de eu fazer essa avaliação de qualidade? Então, Flávio, com certeza. Eu acho que, como eu tinha falado na minha exposição inicial, a gente, às vezes, como empresário, né, fica querendo no dia a dia que as coisas parem para que a gente tenha tempo de respirar e pensar o nosso negócio de uma forma mais paciente, né, analisando minuciosamente todos os pontos dele. E aí, nessa situação, fatalmente, né, a gente tem mais tempo. A maioria das pessoas está em casa, né, tem um tempo mais disponível, sem poder, eventualmente, até abrir seus negócios. E nos resta o quê? Planejar. Nos resta, assim, executar, obviamente, questões, fazer o que é necessário nesse momento, reduzir custo, né, buscar outras fontes de receita, mas também planejar para o futuro. Até porque é uma questão que é importantíssima, assim, no meu ver, tá? Ontem eu até postei no meu Instagram compartilhei uma notícia, né, de que a China prepara a tomada de Hong Kong, né? E até fiz um comentário em cima do post dizendo o seguinte: a geopolítica mundial está mudando. Com isso, várias questões vão mudar, né? Inclusive a configuração de poderes eventualmente econômicos no mundo e a lógica de mercado também das relações, ela vai mudar muito. O digital está tomando muita força. Então, nesse momento, a gente precisa parar e falar: onde é que eu estou entrando, né? Onde é que o mundo está entrando? Para onde vamos? Dentro desta mudança de cenário geral, onde é que o meu negócio se encaixa e o que eu preciso fazer para que ele se encaixe de forma adequada, né? Então, além dos erros passados que precisam ser revisitados nesse momento para que a gente não erre mais, né? Porque, como você bem falou na sua exposição, a gente vai errar e com os erros a gente se torna mais inteligente, mais ponderado, tá? A gente precisa refletir sobre o momento futuro que nós vamos, na realidade, sobre o presente e sobre o momento futuro que está se desenhando, que com certeza vai ser diferente do que nós vivenciamos até 3 meses atrás. Muitas coisas estão mudando, muitas lógicas estão mudando no mercado, né? Então, é o momento da gente parar, planejar, ver o que errou lá atrás, o que poderia ter feito melhor e nos prepararmos para esse novo ambiente de negócio que, sem dúvida, vai surgir. Então, apesar de estarmos um pouco angustiados com o futuro, sem saber como é que vai ficar, sem a gente não sabe nem quando é que vai poder abrir as portas do nosso comércio, do nosso escritório, imagine saber exatamente como é que as coisas serão. Mas existem indícios aí de que muita coisa vai mudar e a gente precisa se colocar nesse novo mercado de uma forma mais profissional.
tá bom? Marcelo, ótima tua explicação. E você tem alguma pergunta para o pessoal aqui da mesa? Para você, Henrique, para você mesmo. Manda lá. Meu amigo, você falou um dado aí que me chamou muita atenção. 95% das empresas pagam impostos a maior. É um número muito expressivo. Na tua opinião, né, de pessoa que acompanha o mercado, de profissional que acompanha esse mercado e que está inserido nesse meio, por que isso acontece? Por que tantas empresas pagam tanto imposto a mais? Marcelo, excelente pergunta e eu sou muito demandado nesse sentido. O que tantos empresários me perguntam? Por que tanta gente paga mais do que deveria quando, na realidade, não gostaria que isso acontecesse? E eu respondo isso de forma pragmática de duas formas. Primeiro, isso acontece pela dificuldade de entendimento das regras tributárias aqui no Brasil. Esse é o ponto principal. É difícil, é trabalhoso, exige um acompanhamento muito próximo daquilo que está sendo feito. E existe, inclusive, uma estatística que mostra que as empresas elas demandam profissionais específicos para cuidar exclusivamente das questões trabalhistas, dos passivos trabalhistas de suas corporações. Então, assim, é uma matéria de difícil entendimento e isso leva a que muitas empresas acabem pagando mais porque elas não interpretam a lei da maneira que ela deveria ser interpretada. Isso faz com que algumas empresas não se aproveitem das oportunidades que a lei as faculta. E a segunda parte, eu diria que, além da dificuldade, tem a questão da atualização. É muito difícil. É muito difícil para o empresário estar totalmente atualizado com tudo que acontece no meio tributário brasileiro. Eu vou trazer aqui um dado oficial, um dado de mercado. Essa fonte é a fonte do governo. Você sabia que aqui no Brasil, todos os dias, cerca de 46 novas regras tributárias são publicadas no Diário Oficial da União? É exatamente isso que você escutou. 46 novas regras tributárias publicadas no Diário Oficial. Como é que o empresário vai conseguir estar a par, atualizado de tudo isso que acontece? Muito difícil. Então, quando você conjuga esses dois fatores, dificuldade de estar atualizado e a elevada capacidade de entendimento dessas regras, faz com que ele acabe pagando a mais, sem saber, e acaba sempre criticando a alta carga tributária, quando na realidade ela poderia ser um pouco menor e mais reduzida. Flávio, eu tenho uma pergunta para você. Eu queria, teve uma parte da tua explicação que você falou de sucesso e fracasso. Então, eu queria que você explicasse um pouco aquela frase que todo sucesso vem precedido de alguns fracassos. Explica mais para a gente sobre isso. Pois é, Henrique. Isso, na verdade, é o cotidiano da nossa vida. Só que a gente, por imaturidade da vida, psicológica também, a gente costuma evitar a dor. E, às vezes, a gente prefere transferir nossa responsabilidade para não ter que enxergar a dor. Isso é muito comum. Mas a verdade é que não existe nenhum sucesso que não venha precedido de fracassos. Fracasso, na verdade, é a tentativa que, vamos dizer assim, que fortalece as decisões futuras. Na medida que você erra uma vez, erra duas, erra três, que são fracassos, considerados fracassos, que na verdade não são, são apenas erros, para que você, na quarta ou na quinta, já esteja mais experiente, mais maduro em relação à questão e você possa acertar. Então, não existe possibilidade de você adquirir sucesso sem dar esse espaço. Se, porventura, você acertou de primeira, foi pura sorte, mas pode ter certeza que você não está robusto o suficiente para o próximo passo. E a tendência é errar. Então, o que eu quero dizer com isso é que, quando você tiver um fracasso, tente vê-lo
por outro prisma. Ele é vamos dizer assim, o distanciamento para o sucesso está cada vez menor. Em vez de dizer, está mais difícil conquistar o sucesso, não. Está mais próximo, está mais fácil conquistar o sucesso. Porque aquele fracasso foi uma aula que eu tive para atingir o sucesso. Agora, eu queria fazer aqui uma observação sobre o que você falou, Henrique. 46 novas regras diárias é um desafio que eu vou dizer uma coisa, nenhuma mega empresa eu acho que tem um staff suficiente para acompanhar isso. É brincadeira, viu? Uma outra coisa sobre a fala de Marcelo, sobre as mudanças, as inovações, eu faço uma analogia, eu gosto muito de fazer analogia. Marcelo, imagine que a gente estava num quarto aceso, circulando dentro do quarto. De repente, alguém apagou a luz e mudou todos os móveis de lugar. É claro que nós vamos dar canelada, não tem para onde correr. Mas novas luzes vão se fazer. E aí a gente vai ver a nova disposição dos móveis e vamos evitar o tropeção. Então, basicamente, gente, o que está acontecendo foi apagar a luz, ficamos no escuro. O momento é de quê? De esperar e sair correndo? Não. Espera a própria visão se acostumar àquela escuridão e vai traçando o caminho, vai tateando. Depois acende uma nova luz e você pode seguir em frente. Então, eu gostei muito dessa fala do Marcelo, que me deu a oportunidade de fazer essa analogia. Bom, pessoal, a gente queria agora escutar um pouco vocês. O Marcelo Barros, ele está lendo no chat as perguntas que chegam. Marcelo, você quer conduzir essas perguntas e respostas? Claro, Henrique. Inclusive, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Giancarlo Pacheco para mim mesmo. Vou tomar aqui a liberdade de respondê-lo. Ele pergunta o seguinte: Marcelo, seria este o momento de extirparmos de nossas carteiras aqueles contratos não lucrativos, por maiores que sejam? Olha, Giancarlo, com certeza, cara. Existe em administração, né, um princípio que se chama princípio de Pareto, que ele diz o seguinte, que 80% do nosso faturamento ele advém de 20% do nosso esforço. Ou seja, basicamente, 20% dos nossos clientes rendem 80% da receita do nosso negócio, né? E aí a gente pode usar a lógica inversa, né, que diz que os outros 80% dos clientes só geram 20% da renda e da lucratividade do negócio. Então, o Pablo também levantou a mão, já eu passo a palavra para ele. Então, assim, a gente precisa, dentro de uma construção de planejamento empresarial, pensar, né, em analisar a lucratividade de cada um dos clientes que a gente tem. Ver quanto tempo a gente está despendendo para atender aquele cliente. Ver se efetivamente aquela operação é lucrativa para o nosso negócio, porque muitas vezes a gente está tendo prejuízo para manter, eventualmente, um faturamento mensal, mas no final das contas a gente tem tanto custo para manter aquele cliente, ou então a gente perde tanto tempo para atender aquele cliente sem uma rentabilidade adequada, que muito mais inteligente é a gente repensar a nossa empresa, né, para fazer ela ser mais assertiva na escolha da prestação de serviço, do fornecimento de produto. Enfim, é justamente o pensar de forma proeficiente. A gente precisa colocar essa proficiência mesmo nos nossos negócios. Eles têm que ser lucrativos, né? E assim, óbvio que essa análise ela precisa ser mais aprofundada, porque muitas vezes o que o cliente traz, apesar dele não ser lucrativo, é um benefício de outras naturezas. Por você ter ele no portfólio, você consegue congregar os clientes, mas a princípio pelo menos essa avaliação, ela precisa ser feita de forma ponderada, né, para que a gente consiga direcionar a nossa empresa para um caminho mais inteligente. E só colocando um outro ponto aqui também que é importante, já linkando com esse questionamento do Giancarlo, muitas vezes a gente tem um cliente ali, ou uma base de produto, que gera a maioria da nossa receita. Então, isso é também um cenário muito perigoso, porque, eventualmente, se aquele cliente
ele nos deixar, ele sair da nossa carteira, a gente corre o risco de falência, de fechar. Então, é preciso também a gente pulverizar um pouco mais os nossos negócios e não depender tanto de uma coisa específica, tá bom? O Pablo, ele levantou a mão aqui, imagino eu que ele queira espaço. A gente tem como chancelar a palavra? Como é que funciona, Flávio? O ideal seria lá no chat, mas eu vou aqui ativar a voz dele para ele fazer o questionamento. Depois eu tenho uma questão para Henrique. Pablo, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Ótimo. Parabéns aí pelo rico debate. Eu anotei várias coisas aqui, assim, passando pelo Marcelo, né? Eu anotei aqui a importância da assessoria jurídica continuada. Agora, o empresário ele precisa perceber essa entrega da consultoria ou da assessoria, né, continuada. Muitas vezes a gente não consegue perceber, né, esse valor que foi debatido também. Outra coisa que você falou também, Marcelo, foi sobre o excesso de conteúdos, né? Empresários que são mais consumidores do que produtores. Tem muita gente consumindo muita coisa e pouca gente produzindo coisas boas também, né? Você falou uma coisa aí, o empresário perde muito tempo, né? Pagando impostos e não tem tempo de se organizar. Na verdade, o Henrique falou muito bem, o empresário ele poderia e deveria incluir os impostos, desde que com planejamento adequado, né? No seu preço, no seu produto. E aí a carga tributária não é mais um problema para ele, né? Ele vai se preocupar em vender. E outra coisa que eu anotei aqui, e aí é um desafio para todos nós, né? Nós agora vamos precisar bater a meta de 12 meses em 7, né? Vai ser agora todo mundo precisar bater a meta do ano inteiro agora em 7 meses. E eu levantei a mão nessa fala de Marcelo, porque não é tão fácil assim abrir mão de contratos, né? Um exemplo, um cliente que represente 20% da receita do negócio. Aí ele não é um contrato lucrativo. Você perde tempo, despesa, equipe, né? Ele não é um cliente com um contrato rentável. E aí você fala, vale a pena abrir mão dele? Como você falou, né, Marcelo? Depende, mas assim tem que ter o olhar também da retaguarda, que foi o que o Henrique trouxe, né? Que são variáveis que são controladas pelo empresário, podem ser controladas pelo empresário. E a pergunta é, beleza, eu vou abrir mão desse contrato que representa 20% da minha carteira, mas eu tenho condições de reduzir 20% do meu custo, porque o meu custo tá. Se eu abrir mão, né, desse contrato que representa 20% da minha carteira, se o meu custo fixo não mudar, como é que eu vou pagar o que eu tenho, né? Então, assim, eu achei muito válida essa reflexão sobre abrir ou não mão de contratos rentáveis, né? Porque mesmo que o contrato não seja rentável, né? E você já está enxuto, você já reduziu tudo, já fez planejamento tributário, já está vendendo topado e não consegue mais reduzir nada e você vai abrir mão desse contrato, você vai acabar tendo resultado negativo também, né? E aí a estratégia eu acho que seria mais com o Marcelo, né? Buscar aí substituição. Era isso que eu queria perguntar, né, para o Marcelo, se a estratégia seria buscar a substituição desse contrato para atingir 12 meses de meta em 7, né, Marcelo? Como é que vai ser essa mágica aí? Legal, Pablo. Interessante tuas ponderações. Obrigado pela participação. Vamos lá. Com relação à questão, vou falar alguns pontos que você levantou. Da assessoria jurídica, às vezes não dá resultado, com certeza. Todo profissional ele precisa mostrar o valor do seu serviço a partir do momento, né, em que ele vende um produto ou um serviço para o cliente. Então, existem assessorias jurídicas que elas são boas e valiosas para a empresa, e existem outras em que o profissional está mais preocupado só em rentabilizar alguma coisa ali, passar um tempinho naquela empresa e depois ele vai sair.
Então, isso daí não é a ideia, né? Até porque se eu não entregar, não mostrar resultado para o cliente, em algum momento ele vai me cortar e acaba que não vale a pena no frigir dos ovos, né? Com certeza a ideia tem que ser a de você chegar para agregar, se tornar, como eu falei, mais uma engrenagem daquela empresa, né? Inclusive, você justificando, né, uma prática que a gente tem lá no escritório, a gente tenta demonstrar monetariamente qual é o resultado da contratação do escritório. E muitas vezes para a empresa não precisa ser uma assessoria continuada, tá? Eventualmente ela pode chamar o advogado ali para intervir em situações específicas, né, que demandem essa intervenção, porque às vezes ela não tem realmente a demanda suficiente para ter essa assessoria fixa. Então ficaria sem sentido essa contratação em termos de trato sucessivo. Com relação a essa questão do faturamento da empresa, o planejamento dos contratos rentáveis ou não rentáveis, com certeza ela precisa ser analisada por diversos prismas, né? Existem vários vértices que precisam ser pensados, não é só a questão numérica. Essa empresa aqui ela deveria rentabilizar 3 ou 4 vezes mais, ela não é valiosa para o negócio, então a gente vai cortar. Não é assim, como você falou, a gente precisa fazer uma análise de custo e tal. Mas, a título de sugestão, o que eu acho interessante também, caso você chegue em um momento em que se perceba que a empresa ela não é rentável, mas ela é necessária, trace um planejamento para que em algum momento você consiga afastar a necessidade de manter essa empresa sem afetar o seu faturamento e a manutenção do seu negócio, né? Porque se ela não é rentável, ela está trazendo prejuízo. Ela eventualmente pode até ser um mal necessário para poder conseguir fazer com que o negócio continue operando. Mas é aquela coisa que precisa ter um prazo, um termo, né? Em algum momento eu preciso buscar trazer contratos mais rentáveis para mim, para o meu negócio, para eu conseguir substituir o faturamento dessa empresa que já existe e não me dá lucro, tá? Sem ter um problema de fluxo de caixa e de manutenção do negócio. Então, realmente, as ponderações foram interessantes e eu deixo aberto também aqui para os amigos Henrique e Flávio para ver se eles querem ponderar alguma coisa nesse sentido. Eu vou deixar para Henrique primeiro, porque lá em cima o Pablo deixou uma pergunta mais relacionada, e abaixo ele falou sobre motivação e eu respondo, tá, Henrique? Ok. Você está falando especificamente da pergunta do Fábio, do Pablo? Aumentar a caixa vendendo mais, a empresa... Nesse sentido, ótimo seria esse caminho, tá certo? Tem uma frase que eu gosto que diz mais ou menos assim, que vendas cura tudo ou resolve tudo. Mas e quando você não consegue vender? Quando você está inabilitado, quando você não pode abrir as portas do seu negócio, quando existe uma determinação do governo proibindo o funcionamento da sua empresa, como é que você vende? Algumas empresas não podem, por exemplo, optar pelo meio digital, pelo e-commerce. E aí? Faturamento cai drasticamente ou até praticamente se extingue. Então, sendo pragmático, às vezes não dá para você aumentar vendas. Então, dos males, o menor. Prejuízo melhor é o menor. Então, que seja pensado uma forma de reduzir custo e despesa. Você consegue, em algumas situações, reduzir despesas administrativas e eu trago sempre essa temática de pensar no planejamento tributário. Enquanto muitas empresas estão fechadas nesse momento, a possibilidade de recuperação tributária ela existe, ela é latente. Eu tenho trabalhado com algumas empresas já há poucos meses que a gente está aproveitando este momento onde as empresas estão fechadas e para que logo no início das atividades as empresas já tenham um diagnóstico daquilo que eventualmente foi pago a maior. Então, enquanto elas estão fechadas, nós estamos trabalhando nos números, nos balanços, nas informações e identificando possíveis pagamentos a maior. Então, quando tudo reabrir de forma até certo ponto natural e perto da normalidade, é possível
que essas empresas já têm uma carga tributária reduzida por conta de créditos daquilo que foi pago a maior. Então, assim, não perder o tempo, não perder a oportunidade e se atentar e ficar observando que essa possibilidade ela é real para muitas, e eu diria quase a totalidade das empresas no Brasil. Fala, Flávio. Henrique, e até reforçando o que você está dizendo, lembrar que apurado não é lucro. Faturar não é garantia de lucro, porque você pode estar vendendo, faturando sem lucratividade. Pode até estar vendendo com prejuízo. Então, é importante todo esse contexto. Mas sobre a questão que ele perguntou aqui, como atingir meta de 12 meses em 7, não é isso, Pablo? Eu acho que você foi generoso, porque talvez a meta seja muito mais difícil. O desafio vai ser muito mais difícil. Então, o que as pessoas precisam entender é que elas precisam estar motivadas, não é só nesse momento de confinamento, mas principalmente posteriormente, porque o desafio real ele vai acontecer quando tiver a volta às atividades, que a gente vai encontrar um mundo desconhecido. Então, a gente tem que buscar motivação em cada ponto, como eu falei, buscar qualquer ponto positivo. Mesmo no pior cenário da sua empresa ter fechado, você procura uma alternativa, como se você tivesse começar a sua vida profissional agora e se dedicar a uma nova atividade e construir tudo de novo. Porque não adianta, por pior que seja esse cenário, ficar chorando. Você tem o seu momento de luto, curta ele, depois se livre dele e volte a pensar na recuperação. Então, eu não acho que sejam só 12 meses em 7, não. Nós vamos ter desafios muito mais fortes que a gente tem que manter a moral bem elevada. Flávio, a gente está esgotando o nosso tempo previsto de 60 minutos desse webinário. Eu já queria aqui tomar a palavra para ir encerrando as atividades e reforçar o convite que nesta próxima quarta-feira, dia 3 de junho, a gente tem um novo encontro do Empresário Amigo, às 9 da noite, com 3 outros consultores trazendo pílulas de conhecimento, insights, resolução de dúvidas e percepções de como poder ajudar a maior quantidade possível de empresários. Fica aqui o meu convite e até lá, até quarta-feira.